A gente vive a vida sem pensar no processo da morte, no processo de que a vida acaba, então a gente vai vivendo e não quer olhar para isso, como se isso não fosse acontecer, como se a gente tivesse algum poder de, se eu não pensar, não vai acontecer, porque a gente está muito estimulado, principalmente aqui no Ocidente, a trabalhar com o poder da mente. Põe a mente, põe o foco que você vai conseguir. Então eu não sei por que em algum lugar a gente acredita que se a gente não colocar a mente a isso, não vai acontecer. Parece que é uma estrutura interna que foi sendo movida pela própria sociedade. Claro, o nosso campo coletivo enquanto sociedade, né? Esse inconsciente coletivo, ele tem muita influência energética sobre todos nós. Então a gente carrega a vida entendendo que eu ponho a minha mente em foco e aí eu vou conseguir tudo aquilo que eu foco. Então, claro que o lado invertido desse pensamento se eu não focar, não acontece. E aí isso fica tão subjetivo dentro da gente que a gente passa a não olhar com carinho para esse momento, né, em que a gente vai deixar aqui o nosso planeta Terra e seguir para um próximo momento da nossa existência. E aí, o mais interessante de tudo isso é a gente parar e observar o que seria, né, com essa pergunta a gente tem que, né, se preparar para esse momento da morte. E aí acho que o mais interessante é a gente pensar o que seria esse preparo. Então, quando a gente fala de energia e espiritualidade, a gente tem a parte onde a gente se prepara espiritualmente, onde a gente se prepara energeticamente, né, emocionalmente e mentalmente para tudo isso. Por quê? Porque a gente vai ter, além da parte espiritual, a gente tem toda a parte astral, que é uma camada por onde a gente vai passar. Então, que vão chamar aí de umbral, que na verdade não é só um umbral, cada religião ou cada cultura foi trazendo os seus nomes, né? Então você vai passar ali pela parte umbralina, é a sua parte umbralina, até você chegar no estado de maior paz e espiritual, né? Passa por essa camada, por essa massa. Você pode pensar, tem gente que chama essa camada. Então a gente tem o inferno, o paraíso e qual é a camada do meio que Dante falava? Onde a gente tem esse recheio que é por onde a gente passa, que é o purgatório, né? Então vamos chamar de umbral, vamos chamar de purgatório, até você chegar no paraíso. Então as igrejas também vão ter os seus nomes, enfim. Isso tudo a gente está falando de uma parte mais espiritual, um preparo para a morte, mais no que tange espiritual. Só que não é só espiritual. E é isso que eu queria trazer aqui. Acho que a gente cabe uma baita informação. Por quê? Porque essa parte que a gente chama de umbral ou que a gente chama de purgatório, e cada religião vai ter uma nomenclatura para isso, é só o nome, é uma massa, ela é onde habita a nossa alma. Então tem o espírito e tem a alma. E aí tem o corpo físico. A nossa alma, ela é composta, em grande parte, das nossas emoções e da nossa psique, entende? Então, se preparar para passar pelo umbral, por esse recheio aí, por essa parte do meio, até você alcançar a sua paz de espírito, seu paraíso, né? E aí tem gente que fala, Deus que vai te libertar. Ok, que seja como cada um quer acreditar. Precisa existir uma paz, então o inferno não pode estar dentro de mim, eu não posso estar infernal, né? Louca, desequilibrada, completa, como eu não posso estar umbralina, né? Eu não posso estar deprimida, depressiva, tudo tá ruim. Então, como é que eu encontro em mim o paraíso? Como é que eu faço a minha parte? Mas é assim ou é assado, Deus vai salvar. Não importa. Como é que dentro desse contexto eu faço a minha parte? Por quê? A partir do momento que você olha para a sua vida se preocupando um pouquinho com o seu campo emocional, eu tô falando de verdade, assim, como que a gente olha, como é que a gente julga menos? Não é aquele julgar de apontar o outro, é principalmente o julgamento que eu faço sobre mim. Então a gente fala muito de perdão, e o perdão pra mim? Entendendo que eu fiz o meu melhor, e o olhar de responsabilidade, de autorresponsabilidade, para a minha melhora. Eu fiz errado, ok. Não preciso me culpar, me condenar pro resto da vida. Tá, mas agora eu preciso fazer diferente. Eu preciso aprender um outro jeito de fazer. O quanto de autorresponsabilidade também a gente tem. Porque tudo isso vai trazer uma paz pro nosso coração. Uma tranquilidade para a nossa mente. E a paz é a paz. A paz é a paz maceira. A paz é a vida é como é. Eu vou lidando conforme for. Confia, filha. Entrega na mão de Deus e cada um vai trazer uma resposta. Então, essa paz, esse paraíso é o nosso espírito que habita no nosso corpo. Nosso espírito, a nossa alma tá aqui nesse veículo. Como é que eu vou construir? Eu passar por essa massa umbralina, passar por esse recheio, essa massa energética que é um campo astral, antes de chegar no campo espiritual. E aí, eu podendo estar
estar em paz, passar tranquilamente por todas as tempestades, caminhar por esse lugar e 1000 cairão à minha direita, 10.000 à minha esquerda e nada me acontecerá. Por quê? Porque eu estou passando por um lugar de tempestade, de uma massa emocional minha e do planeta. Então eu tenho que furar essa massa. Quanto mais confiante e mais tranquila em relação à qualidade de vida que eu tive, a qualidade de pensamentos, de emoções, de coisas legais que fiz, a qualidade de tudo isso vai trazer com que a minha consciência esteja mais em paz. Naturalmente eu passo por essa massa com mais tranquilidade, ainda que eu seja acionada pelas minhas emoções, pelos meus pensamentos. Qual é o princípio da meditação? Eles virão. Só não precisa embarcar com eles. Deixa ele vir, deixa ele passar. Então, meditação também te prepara para um processo de morte. Então, todo um trabalho que a gente possa fazer voltado para a gente ganhar esta paz, e isso pode ser de qualquer maneira. Tem gente que vai fazer meditação, tem gente que vai fazer yoga, tem gente que vai fazer psicanálise, tem gente que vai trabalhar espiritualidade, vai encontrar um jeito de fazer os outros felizes porque isso me faz feliz, que esse é o meu caso. E aí, nesse âmbito, eu sou muito mais feliz, eu cumpro com o meu projeto de vida. Por que eu fico feliz? Porque é meu projeto de vida. Enfim, cada um com o seu. Vai ensinar, vai ser um bom professor, enfim. Também tem gente que faz isso com a corrida. Tem gente que consegue com uma corrida desligar de tal maneira ou com algum esporte que aí ele entra num estado de graça. O corpo até cansa, mas ele entra, a mente vai para um lugar em que ele foca e ele só vai. Ele só vai, o corpo tá cansado, ele controla o quê? A emoção, a vontade de parar, e aí ele vai indo e ele entra num estado. Então, entrar nesse estado é um preparo, com corrida, com o que quer que seja. Então, assim, como é que a gente se prepara para a morte? Energética e espiritualmente é muito mais importante do que se imagina. Mas como? Cuidando do nosso campo, da nossa mente, do nosso campo emocional, porque isso sim vai fazer toda a diferença, porque aí quando chega num momento de morte, a gente tá mais em paz. Percebe que eu falei do espiritual, mas que estando encarnado físico, a gente já pode viver o inferno, um umbral ou um paraíso, né? A gente vai ter situações, mas isso então, eu sou feliz apesar de estar triste. Aconteceu uma coisa que eu fiquei triste, isso não me faz infeliz, me faz estar triste. A gente já vem falando disso há muito tempo. Então, tudo isso me prepara para uma passagem, para um novo ciclo da minha existência completamente distinto. Quem não se prepara na vida para isso, fica preso nesse campo astral por muito mais tempo. Então, se a minha mente já está presa, aprisionada em dor, ela vai continuar no mesmo lugar. Não é que ela vai sair dali, eu morro, aí agora minha mente não tá mais... Não, ela nunca deixou de estar. Você viveu num campo umbralino uma vida inteira e vai continuar lá, porque o seu mental habita o campo mental. O seu emocional habita o campo vibracional. Se você não entender que você precisa soltar tudo isso, porque a gente se reconhece com a personalidade, a gente se reconhece com essa fatia e a gente acha que a gente é. Isso é o ego. Por isso se fala em destruir o ego. Não é destruir, é não se reconhecer. Eu não sou só isso. Então, se eu me reconheço e me apego naqueles meus pensamentos e naquele meu sentimento mesquinho de apego, de ajudar o outro, né? O outro já tem mães que ficam presas num umbral para ajudar um filho. E o filho tá preso porque tá apegado na persona, a mãe apegado na persona do filho e da mãe e não percebe que ela é muito mais do que isso. Então, isso é só uma massa vibracional, não é a essência, não é o ser, não é o espírito de fato, entende? Então, quando eu me apego à persona, eu me distancio da minha essência, porque eu sou a Andressa Molina, eu tenho o Espaço Humanidade, eu tenho os meus vídeos, que eu venho aqui com a minha função na hora. Isso tudo me traz aprendizado pro espírito, mas eu não posso me apegar a isso, porque eu estou Andressa Molina, eu estou dona do Espaço Humanidade, eu fui a pessoa que canalizou e trouxe o humanoterapeuta. Só eu cumpri uma função pro universo, não pra Andressa. Não é pra mim, é pro todo. E aí, quando a gente olha para esse aspecto mais espiritual, a gente vai percebendo que se preparar para esta passagem é uma coisa que a gente faz ou deveria fazer desde o momento que a gente nasce, que é cuidar das nossas emoções, que é buscar as nossas felicidades, que é trabalhar o nosso mental, ter qualidade com a nossa integridade, porque os nossos amigos, as pessoas que ficam pelo caminho, é o que nós vamos carregar, né, dentro da nossa consciência. Então, como eu fui com cada pessoa, como eu fui com o mundo, determina quem sou. E aí, tudo isso, a gente deveria, sim,
pensar nisso, ou não digo pensar, é um estado de presença, né? Contínuo, constante. É isso, não é lá na frente, é agora que eu posso estar no inferno, no umbral. Nossa, mas a vida é tão difícil. Eu preciso encontrar um jeito, encontrar maneiras de facilitar essa vida. Ah, mas são coisas tão complicadas, eu não posso me apegar a essa situação. Eu entendo a dor, mas entre eu ver a dor, sentir a dor e crer na dor, é onde o meu espírito fica preso, entende?